Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderland Castro e nós vamos falar de um assunto que, ao meu ver, sei lá, eu acho que todos os jornais poderiam estar comentando, né? Os políticos, sei lá, em pessoas aí, porque tivemos de ontem para cá duas notícias não muito boas. O PIB do Brasil, um PIB muito pífio, apenas de 1,1, um dos piores crescimentos realmente na nossa economia, né? E hoje, surpreendentemente, o dólar ultrapassou a casa dos 4,65. Ora, ele oscilou 4,68, 4,65, 4,64, terminando no mesmo dia com 4,66. Pessoal, desde quando eu acompanhei, né, era bem criança, essa questão política e economia, eu me lembro muito bem da transição do RV, né, para o real. Isso lá nos anos de 1995, eu era criança, mas sempre bem antenado. Eu acho que aos 11 anos já era muito interessado com política. Claro, não tenho o mesmo conhecimento que eu tenho hoje, mas eu tinha uma noção exata. Lembro-me quando eu cheguei aos 15 anos, já entendia historicamente o que foi a mudança, né, do RV para o real e quais os ganhos que ele tinha trago para a nossa economia e a estabilidade que tinha dado em relação à inflação. E aí começou a se basear muito sobre questão da manter o real forte em relação ao dólar. Tivemos a crise lá no final de 98, o segundo mandato do Fernando Henrique, mas o real conseguiu manter-se forte perante o dólar. No início, se eu não me engano, parece que 90 centavos você comprava um dólar. E de lá para cá ele vinha aumentando pouco, né? Tivemos o governo do Lula, tivemos também da Dilma. E o último governo da Dilma, o dólar estava na casa lá de 2,60, 2,50. E o povo pedindo que o dólar voltasse a 1,99 para poder viajar para Disney. Esse meme tem em todo canto, daquela criancinha com cartaz em cima do pescoço do pai, né? E desde que havia algum abalo na economia, que se trocava o ministro da economia. Tipo assim, o PIB não cresceu, o dólar disparou, automaticamente o ministro da economia era trocado por outro. Isso aconteceu no Frederico, aconteceu no Lula, aconteceu na Dilma, né? Do Temer não, porque foi 2 anos, mas o Meirelles deu aquela equilibrada, tanto que os bons resultados do nosso PIB, eles são realmente do governo Michel Temer, tirando os outros governos anteriores, enquanto o do Bolsonaro se torna bem pior do que o governo Michel Temer. Mesmo assim, desses governos de Fernando Henrique, de Lula e Dilma, houve troca de ministro da economia. E eu digo isso a vocês por quê? Porque eu noto que o Brasil está em um despenhadeiro e uma das duas. Ou o problema está realmente na figura do presidente que não transparece confiabilidade para o mercado, ou realmente Paulo Guedes é esse incompetente. Porque temos aqui, eu trago, né, de sites direcionados de economia, né, uma das reportagens fala que a alta do dólar começa a afetar a confiança, diz Santander. E o outro fala, né, se fizer muita besteira, dólar pode ir à casa de R$ 5, diz Guedes. Então, a gente vai falar sobre essa primeira aqui, né, do Paulo Guedes. Quando se fala besteira, eu queria entender o que era besteira, porque desde quando ele se apresentou, o Bolsonaro, como pré-candidato à presidência, já se falava tanta besteira. Mas Paulo Guedes insiste que se fizer mais besteira do que já está fazendo, o dólar vai chegar a R$ 5. Então, isso na Morning Times. O ministro da Economia, Paulo Guedes, atribuiu nesta quinta-feira a alta do dólar para os patamares recentes aos efeitos do coronavírus e à desaceleração econômica e à cobertura da imprensa sobre choques entre executivo e legislativo. E resta show questionamento sobre o eventual erro do governo ao prever o PIB do ano passado, dizendo que o IBGE comete erros e que a economia pode ter crescido 1,4, que mesmo assim ainda não é um bom crescimento, Paulo Guedes. Então, Paulo Guedes, questionado por jornalistas sobre a possibilidade da cotação do dólar chegar a R$ 5, Guedes disse
que caso muita besteira seja feita, esse patamar pode ser alcançado. Se o presidente pedir para sair, se o presidente do Congresso pedir para sair, se todo mundo pedir para sair, se todo mundo falar que entende, se tiver, bom, às vezes eu faço algumas brincadeiras de professor e isso vira coisa errada, disse Guedes ao ser questionado sobre os riscos do dólar e a R$ 5. É um câmbio que flutua. Se fizer muita besteira, pode ir para esses níveis, R$ 5. Se fizer muita coisa certa, ele pode descer, completou. Guedes repetiu que o país mudou seu modelo econômico e usou agora uma nova metáfora após o modelo. Agora o modelo é 4x4, tração nas 4 rodas, juro caiu 15% para 4, câmbio que era 1,80 subiu para 4, afirmou. É meio doido aqui, mas é o que está acontecendo no Brasil. Perguntado sobre se a alta do dólar para os níveis atuais preocupa, Guedes respondeu: quando sobe rápido preocupa, por isso o Banco Central atua, lembrando ainda que as reformas econômicas ainda não foram integralmente implementadas. Então nessa fala do Guedes você nota que é mais uma tentativa de se explicar ou tentar lubridiar aquilo que não está dando assim um efeito causa de derrubar a valorização do dólar. Por quê, meus amigos? Porque tem aí essa questão do coronavírus que está afetando realmente a segunda maior economia do mundo e também preocupando a primeira, que é os Estados Unidos. E o Brasil não está preparado para enfrentar isso de frente. E não estando preparado nisso, claro, o presidente fazendo as brincadeiras dele sem graça, levando o humorista transvestido de presidente para explicar algo que nem o próprio presidente sabe, pega mal. A confiabilidade no mercado financeiro para o Brasil cai, despencando de forma terrível. Então, na Valor Finanças, aqui a gente está vendo essa questão do dólar que gera uma inconfiabilidade para o Brasil. A alta do dólar começa a afetar a confiança de Santander. Para a instituição, o Banco Central deveria mudar a estratégia de intervenção no câmbio. Nessas últimas vezes que houve por parte do Banco Central leilões de dólares, o dólar realmente subiu mais do que desceu. Ou seja, realmente não está dando certo. Tem algo aí que não está sendo possível aplicar de forma coerente para a redução do valor do dólar. A escalada do dólar começa a trazer impactos negativos para as condições financeiras e a confiança dentro do Brasil, o que prejudica a retomada da economia este ano. Por isso, o Banco Central deveria mudar a estratégia de intervenção no câmbio. A avaliação é do diretor da Tesouraria do Santander, Luiz Mazacão. Ou seja, se os próprios bancos privados já estão começando a questionar a política econômica de Paulo Guedes e do Banco Central, é porque realmente não está dando certo. Diferentemente do que ocorreu nos últimos dias, quando a desvalorização do real tinha impactado pouco outros ativos, hoje pela primeira vez vemos esse movimento impactar a parte longa da curva de juros. Ou seja, preocupação com o dólar alto começa a contaminar outros mercados, diz o profissional. E não é só isso. Começamos a ver outros setores da sociedade discutindo o câmbio, empresários, importadores, ou seja, o que se imagina que poderia ajudar a economia. Nas exportações, por exemplo, começa a ter impacto contrário, afetando as condições financeiras e o nível de confiança para investir e consumir. O movimento também começa a afetar o trecho intermediário da curva de juros. Nas máximas do dia, as taxas de contrato do DI para 2022 e 2023 exibiam alta de 20 pontos base. Para o profissional, o comportamento recente do câmbio mostra que o Banco Central deveria repensar sua atuação. O Banco Central vem nesse discurso de que dólar alto não é problema, de prever liquidez apenas com ações pontuais. O movimento hoje mostra que os leilões não estão mais fazendo impacto sobre os preços. Na verdade, estão praticamente ignorando e passando por cima, o que corrobora a visão de que é um movimento especulativo, diz Mazegão. Entende que, desde que voltou a colocar sobre a mesa a possibilidade de novas quedas da Selic este ano, a autoridade monetária trouxe volatilidade adicional aos mercados. Caso entenda ser necessário prosseguir com cortes, portanto deveria agir para interromper o reflexo disso sobre a moeda. Acreditamos que o Banco Central deveria aumentar os volumes de intervenção. A forma com isso deve ser feita, se através de um programa ou pontualmente,
importa pouco. O importante é interromper essa dinâmica especulativa, diz Mazagão, que representa a unidade financeira Banco Santander. Tá entendendo? Não está mais funcionando. Não adianta mais o Banco Central jogar dólares nesses leilões para conter a alta, porque é uma política que vinha talvez dando resultado lá para o Michel Temer, mas agora com esse descontrole fica difícil. E já chegou a outros setores de juros, né, essa alta do dólar. As importações são as primeiras a sofrer com a alta do dólar, assim como as exportações e importações. Tá entendendo a situação complicada? Juros baixos, taxa do câmbio, ou seja, o dólar alto e PIB baixo. Estamos numa volatilidade perigosa. Por quê? Dentro do fator econômico, não há garantias da baixa do dólar e a política, com certeza, do Banco Central, administrada por Paulo Guedes, não vem mais causando efeito positivo. Já vamos iniciar sexta-feira, que é o último dia dos pregões, e também do acompanhamento da Bolsa. O dólar vai dar uma caída e depois vai dar uma subida. Mas acho muito difícil ele voltar para casa dos 4, né? Ele sempre ficará ou igual ou acima dos 4,50. Se o governo não fizer mais besteira, que eu acho difícil, assim disse Paulo Guedes, ele não chegará aos R$5. Mas conhecendo o governo Bolsonaro, sua trupe e o próprio presidente, a possibilidade de até o final do ano do dólar chegar a R$6 é muito maior do que ele voltar aos R$4. Eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço, até a próxima.